volta aqui com o Inter CJC para todo o Brasil. Hoje estamos em mais uma conversa, em mais um assunto sensacional e de hoje polêmico aqui no nosso programa. Eu conto com a sua presença e a sua participação hoje aqui no nosso programa. Então continue aí, aprenda muito aqui com a gente. Hoje estamos falando sobre um tema bem complicado, algo que não é dito, algo que não é falado muito, muito abertamente. Estamos falando sobre suicídio. Esse primeiro bloco a gente falou sobre o suicídio em si e daqui a pouco a gente vai entrar também na questão do suicídio entre o povo de Deus, entre os cristãos. O que leva um cristão que conhece a Deus tomar uma atitude como essa? Vamos falar isso tudo aqui hoje. Para me ajudar nessa conversa, eu estou recebendo aqui o pastor Márcio Brandão, ele que é da comunidade evangélica em Califórnia, Nova Iguaçu, ele que está aqui nos ajudando nesse assunto, nessa conversa. E juntamente com ele, o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, que também está nos dando uma força muito grande nessa conversa. E no bloco anterior, eu perguntei para ele se talvez esse tabu que gira em torno do suicídio, se talvez ele fosse quebrado, se seria mais fácil para se criar alguma proposta, de prevenção em relação a isso, ou será que seria difícil mesmo assim? Será que tem países que fazem isso? O que vocês acham? A gente precisa entender que a gente está falando de uma doença mental, de uma depressão ou ansiedade, é sempre uma doença que, como o pastor falou aqui, é da cabeça, do pescoço para cima. Então vamos lá. Ninguém fala assim, eu estou pensando em me suicidar amanhã. Então a gente tem que pensar que o suicídio, tudo bem, ninguém planeja morrer de uma outra doença, mas existem doenças que elas vão surgindo, acontecendo. Existe uma pré-história antes da morte. Mas o suicídio, às vezes, você está conversando com uma pessoa aqui, ela já está dentro da cabeça dela. Então, você não tem como prever isso, a menos que, como muito bem passado o vídeo lá do início, é preciso que haja uma perícia ou os familiares sejam treinados, para poder observar. Porque a pessoa, quando chega ao suicídio, com certeza ela deu alguns sinais. A pessoa, ou ela fica deprimida, isolamento, pensativa, alguma coisa acontece no comportamento de forma sintomática que, se a família observando isso, quer dizer, toda mudança de comportamento tem que acender a luzinha, seja da adolescência, seja da criança, violência sexual, por exemplo, entre as crianças, tem que acender a luzinha, mudança de comportamento na escola, com os coleguinhas, no ambiente de trabalho, na escola. Então, é possível perceber isto, mas não dá para você pensar assim, existe um programa de prevenção contra suicídio, porque a pessoa pode estar conversando com você aqui normalmente, e você depois no quarto ela está lá enforcada, está lá com um tiro na cabeça. Normalmente, é por isso que o suicídio é tão terrível, porque ele pega a pessoa, porque a gente espera que a pessoa vá fazer tudo, porque o bem maior nosso é o quê? A vida. A gente não espera que a pessoa vá destruir esse bem maior que ela possui, que o desejo de todo mundo é viver, é sobreviver, mas não tem como prevenir, tem como sim, a pessoa está com uma determinada dificuldade, os familiares levar ao psicólogo, ao psiquiatra, acho que o maior tabu que tem que quebrar é esse negócio de querer espiritualizar, a doença emocional, como se fosse coisa do demônio, como se fosse... Eu acho que seria mais fácil trabalhar essa visão. Eu acho que, precisa de ajuda. Eu acho que a informação, ela é o veículo de esclarecimento fantástico, E através da informação, os tabus vão sendo quebrados e diluídos na sociedade. Prevenção é complicado, mas informação é necessária. Você vê, o seu programa, trazendo um tema que para muitos é um tema pesado, eu vou trazer no meu programa um tema pesado como esse, e aí eles se furtam de dar a informação àqueles que estão do outro lado, ávidos, necessitando de algo, porque pode ser que ou alguém da família já se suicidou, ou alguém está no caminho, ou há uma pequena suspeita. Então, assim,
Se falássemos mais, sim, desse assunto, se abordássemos mais esse tema, se debatêssemos esse tema com a sociedade, trazendo, assim, um foco direcionado para essa necessidade, que é uma necessidade, sim, o suicídio, ele existe desde que a humanidade existe, né? A Bíblia conta de 6 casos de suicídio, né? E a Bíblia, e às vezes a gente tem no corpo evangélico aquela ideia de que o suicida, ele não entra no reino dos céus, né? Que o suicida, ele está condenado ao inferno. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz assim: ficarão de fora os adúlteros, mas os homicidas. E aí a gente tem que trabalhar muito bem essa linha dos homicidas e dos suicidas. Porque, mas um suicida não é um homicida porque ele tira a sua própria vida, né? Na perspectiva mais ampla, sim, porque Deus é o doador da vida. É Deus que dá a vida para nós, é Ele que dá e é Ele que pode tirar. O homicida, então, tira a vida de alguém, o suicida tira a sua própria vida, não é? Agora, em que nível é que essa pessoa tira a sua vida? Em que estado ela tira? De que maneira ela tira? Aqui está o ponto, né? Aqui está o ponto de ser condenada ou não, porque se a pessoa está fora da sua razão, né, da sua capacidade de intelecto, de pensar, de raciocinar como um ser comum, ok, ela está cometendo um ato com o seu próprio corpo. A Bíblia vai dizer que o corpo é templo do Espírito Santo e aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. É a Bíblia que diz, não sou eu, né? E eu posso citar o texto aqui. Agora, quando ele está fora de si por conta de um transtorno emocional, aí a gente trabalha com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, de um Deus que através do dom maior que é a salvação, nos garante que o suicídio, ele é um ato, não é um processo, né? Agora, existem pessoas que se suicidam num processo. Eu vou usar o entorpecente até morrer. Ele é um suicida planejado. Ele não é um cara que pega uma corda, pum, e acabou. Não é um ato, mas ele planejou uma vida de morte. Talvez esse dê conta e o outro não, né? Porque assim, olha que o ladrão na cruz, ele planejou uma vida de morte até a cruz. Mas na cruz ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Deus falou para ele assim: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Então, olha só, olha que diferença bacana, né? Eu escutei de um colega pastor que a irmã se suicidou e ele dizendo assim: quando a pessoa entra em coma, ela entra num quarto, numa câmara. Nesse quarto, nessa câmara do coma só está ela e Deus. Há 2 portas para serem abertas: a porta de vir para Deus e a porta de voltar para a consciência e para o mundo. A decisão é de Deus. E a pessoa, então, é chamada ou para Deus ou para voltar ao mundo. É uma decisão do Senhor, porque a vida é a decisão de Deus, né? Agora, aqueles que se suicidam, né, eles tomam como eu posso dizer, esse ato de soberania de Deus, de dar e de tirar. Talvez a questão teológica esteja aqui, mas se toma em que forma, em que momento, de que maneira, em que estado? Aí é a grande pergunta a ser feita. E já vi também alguns casos em que a pessoa, ela tinha essa intenção, só que a misericórdia de Deus, ela agiu de outra forma. A pessoa, ela tinha a intenção de tomar um entorpecente e ir até a morte, só que ela não morreu, aconteceu o contrário, porque Deus deixou ela viver. E agora entrando nessa questão do suicídio que acontece, talvez dentro da igreja, dentro daquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra, porque é algo que a gente também não ouve tanto, mas que existe. Sim. Vamos lá. Bem disse o pastor Hélio, né, que o suicídio existe, né, só na Bíblia temos aproximadamente 6 casos. Mas vamos pensar que Judas se suicidou. Judas andou com Jesus, viu os milagres que Jesus realizou, ouviu o sermão da montanha
participou dos batismos, estava lá, ele era discípulo. E ainda assim, Judas não deu conta, né, da sua traição, do que ele fez com Jesus, principalmente. E aí o pastor ele falou algo muito interessante, e vale a pena a gente voltar nesse ponto, que Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele estava num momento de sofrimento intenso, mas ele não tinha perdido o controle da situação. Porque a pessoa que se suicida é porque ela perdeu o controle da situação. Observe que logo a seguir, na mesma cena, Judas chega com soldados romanos, na mesma cena. E aí o que vai acontecer? Quando Pedro pega a espada, olha quem estava no controle. Quando ele pega da espada e corta a orelha do soldado, Jesus altamente no controle, mesmo no momento da dor, do sofrimento, ele manda Pedro guardar a espada e diz, ó, aquele que vive pela espada vai morrer por ela. Pega a orelha do soldado e coloca no lugar, e aí ele usa uma expressão linda. Essa expressão vale a pena a gente analisar nesse texto de Mateus 26. Ele fala assim, se eu quisesse, isso é tremendo, porque uma coisa é você querer e não poder. Porque tem gente que se a gente pudesse, na nossa humanidade... Não, orelha não, né? Aproveitava, né? Aproveitava, a orelha né? só não, a cabeça também. Por isso que o poder sem amor é tirania. Porque se eu tenho poder, mas não amo, eu vou usar do meu poder para destruir o outro. Então, Jesus fala assim, se eu quisesse, eu oraria ao Pai. Então, quem é que estava no controle? Os soldados, Judas ou Jesus? Então, mesmo no meio da dor intensa... Percebendo que os seus algozes estavam presentes na cena e o fato ia se consumar pelo deles estarem ali, né? Vieram para aquilo. Exatamente. Ele estava no controle. Deu um ensinamento e fez um milagre. Né? Exato, ainda fez um milagre. Então, assim, a grande questão é, Judas estava ali. Então, Judas não dá conta disso. De ver aquela pessoa que ele vendeu por 30 moedas de prata como escravo, chamou ele de amigo. Então, que bagunça aconteceu no interior de Judas de tal forma que ele não dá conta disso e ele vai lá e se suicida. Então o suicídio não é só coisa de crente. Suicídio foi coisa de um discípulo e que andou com Jesus. Eu penso também num texto de 2 Tessalonicenses 5:23. Pastor, antes de eu falar desse texto, abrir um parênteses aqui. Uma coisa que eu tenho muita dúvida. Será que se Judas, ele não se suicidasse, não tirasse a vida dele, ele continuaria como discípulo de Jesus? Sim, ué. Pedro não negou e não continuou? Ele poderia ter pedido perdão, poderia ter se arrependido. Que ele, né? Pedro negou 3 vezes e continuou. O grande equívoco desse texto é achar que Judas estava predestinado a trair a Jesus. Ele não estava, ele fez uma escolha. Se percebe que o sofrimento dele é tão intenso porque Judas era um íntimo. Olha só, na mesa se assentava ladeado os mais íntimos. E a Bíblia diz, Jesus fala assim, aquele que mete a mão no prato comigo, olha o grau de intimidade, é alguém que come da comida que eu como. É alguém que faz uso do prato que eu faço. Então, era um grau tão profundo de intimidade que quando ele passa a refletir na besteira que ele fez pela ganância do dinheiro, né, por outras ideologias nacionalistas que estavam no coração de Judas, ele percebe, eu traí o meu amigo, eu traí o cara que mais me amava e que eu amava também, que eu não percebi isso. Então, assim, a culpa chegou nele de uma forma tão grande que ele não deu conta. É o negócio da conta, né? Ele não deu conta. E porque ele não deu conta, ele sofre aí, né? É uma pressão tão enorme que o estado dele emocional está todo mexido. Até a própria justiça, ela trata o crime passional com um abrandamento de pena maior. Por quê? Porque o crime passional você faz no arrobo da emoção. Você vê a sua mulher, o seu marido ali, com outra pessoa, e aí você tem aquele fraga, você é tomado por aquele arrobo, sua consciência, o seu estado de consciência vai para o espaço e você mata. Até os juristas entendem que essa pessoa matando o outro, matou por conta desse arrobo, dessa pressão, dessa carga, de não dar conta de ver aquela traição, e aí cometeu um ato impensado, e a pena dele é abrandada, assim, né? O crime passional no nosso país e em outros países também a pena é abrandada. Nessa perspectiva de que você sai do racional, sai do controle, né? Do domínio de existência, e aí vai e comete. Não pode perder o controle. Se perder o controle, a situação fica complicada, né?
E aí Judas, nesse caso, ele São perde... as censuras que o psicopata não tem, né? Exatamente. Eles perdem esse crivo, né? A censura. Não tem essa questão do senso, dessa censura. Então é importante. Um texto que eu queria citar, de 2 Tessalonicenses 5:23, a recomendação de Paulo fala assim: o Deus da paz vos santifique em tudo, e que ele conserve plenamente, né? Deixe plenamente conservado espírito, alma e corpo. E essa aqui é a questão. Nós cuidamos, às vezes, do espírito. Estamos na igreja o tempo todo, orando, jejuando, clamando, aleluia, glória a Deus. Não temos dificuldade de cuidar do espírito. Às vezes, cuidamos do corpo. Vamos ao médico, malhamos, né, ginástica e tal. Mas, às vezes, não cuidamos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não sabemos lidar com a perda. Sublimamos as nossas perdas, ao invés de sermos transformados por elas. Ou seja, o que eu aprendo com essa perda? Mas eu prefiro sublimar. Ah, Deus está no controle. Ah, isso aconteceu porque podia acontecer coisa pior. Quer dizer, eu sublimo isso, né? E essa questão da perda, eu não tenho que sublimar, eu tenho que aprender com elas, né? De alguma maneira, de alguma forma. Então, eu penso que falta, às vezes, esse equilíbrio, esse limite, né? Essa questão do limite que é fundamental, porque senão o ser humano não aguenta, né? A depressão é exatamente isso. É quando a pressão é maior do que a estrutura do ser. Então, ela suporta um determinado peso, uma determinada carga. Aí coloca um peso muito maior do que o outro tem que suportar. Eu dizia para o meu amigo aqui, o pastor Hélio, né, eu falava para ele, olha, a nossa cruz tem a nossa medida. E às vezes nós queremos carregar a cruz do outro, entrar em guerra do outro. E eu sempre digo, se o teu fardo está pesado, significa que ou você está com um fardo que não é seu, numa guerra que não é sua, ou você está carregando algo que não lhe compete. Porque Jesus falou que o fardo é suave. O fardo é leve, o jugo é suave. Né? Mas Salomão, ele tem um texto que vai colaborar com você, que ele diz assim: aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cão bravo pela orelha. Isso. Então, assim, a gente precisa tratar... É claro que essa palavra, essa fala não é uma fala egoísta, não é uma fala não cristã, né? Nós podemos sim ajudar outros se eu tenho condição de fazê-lo, né? Se eu tenho suporte, se eu tenho estrutura. A Bíblia diz: se eu tenho lombos de aço, né? Se minha couraça está fortificada, mas se não, se eu não estou conseguindo carregar nem meu fardo, como é que eu pego o fardo do outro? Então, assim, quando eu me meto em questão alheia, que não é minha, e não estou preparado para fazê-lo, ou tecnicamente, ou espiritualmente, eu estou levando uma sobrecarga, e essa sobrecarga, ela vai estourar em alguma área na minha vida. Porque tem pessoas que absorvem também o problema do outro por não saber lidar. Justamente. Às vezes quer ajudar, mas está ali, além dos problemas dela, ela fica pensando no problema do outro, mesmo, como é que eu vou fazer para ajudar aquela pessoa? A gente pode entender que, será que, se a gente sabe que os pastores são pessoas que estão ali para apacentar rebanhos, e às vezes rebanhos enormes, e tem que estar ali com uma força, né, sabe, bem fortalecido, que Deus abençoe todos os pastores aqui do Brasil, do mundo, né? E às vezes são muitos problemas mesmo, problemas de outras pessoas que são bem graves. Será que a gente pode entender que também até um pastor está sujeito a um pensamento suicida? Não respondo agora, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então você que está assistindo, sai da noite, daqui a pouco eles vão responder, sai daí não.